Em uma pequena aldeia nas colinas de Montelar, os moradores tinham uma tradição singular. Cada família possuía um livro em branco, entregue quando uma criança nascia, chamado o Livro dos Ventos. Durante toda a vida, a pessoa escreveria suas experiências, aprendizados e sonhos no livro, mas sempre deixando algumas páginas em branco ao final. Emil, um jovem com uma paixão ardente por histórias, cresceu lendo o Livro dos Ventos de seus ancestrais. Ele adorava a ideia de que cada livro era como uma janela para a alma da pessoa, revelando seus triunfos e tribulações, amores e perdas. No entanto, havia uma questão que atormentava Emil. Por que deixar páginas em branco no final? Ele perguntou a seus pais, avós e até para os anciãos da aldeia, mas cada um tinha uma resposta diferente. Ao completar 18 anos, Emil decidiu embarcar em uma jornada para encontrar a origem dessa tradição. Armado apenas com sua curiosidade e o livro dos ventos de sua família, ele viajou por terras distantes, cruzando florestas, montanhas e rios. Sua busca o levou à biblioteca de Alares, um lugar místico onde todos os livros dos ventos eram originados. Lá ele encontrou a guardiã da biblioteca, uma mulher de idade indefinida, com olhos que pareciam conter os mistérios do universo. «Por que os livros dos ventos têm páginas em branco no final?» perguntou Emil com esperança em sua voz. A guardiã, com um sorriso enigmático, respondeu: «As páginas em branco representam o desconhecido, o futuro que continua a ser escrito. Elas são um lembrete de que, por mais que contemos nossas histórias, sempre haverá mais a descobrir, aprender e experimentar. A vida é uma aventura contínua e o verdadeiro valor não está apenas em registrar o que vivemos, mas também em apreciar o que ainda está por vir». Emil sentiu uma onda de compreensão lavar sobre ele. Ele percebeu que a tradição não era apenas sobre preservar o passado, mas também sobre abraçar o futuro com esperança e abertura. Retornando à sua aldeia, Emil estava transformado. Seu coração estava repleto de gratidão pela jornada e pelas lições aprendidas. Ele compartilhou sua descoberta com os moradores, que ouviram atentamente, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo a profundidade da mensagem. Com o tempo, Emil começou a escrever em seu próprio Livro dos Ventos. Ele escreveu sobre sua viagem, as pessoas que encontrou, as lições que aprendeu e os desafios que enfrentou. Mas, conscientemente, ele deixou várias páginas em branco ao final, como um testemunho de sua crença no potencial infinito do amanhã. Sua história inspirou muitos na aldeia. Os jovens começaram a ver seus livros dos ventos, não apenas como diários de suas vidas, mas como testemunhos de suas esperanças, sonhos e do eterno ciclo de crescimento e renovação. O legado de Emil não foi apenas sua história, mas a mudança de perspectiva que trouxe à sua comunidade. Ele ensinou a todos que, enquanto o passado é imutável e serve como alicerce para nossas vidas, o futuro é um território vasto e desconhecido, repleto de possibilidades infinitas. Com o passar dos anos, a tradição do Livro dos Ventos se expandiu além de Montelar. Outras aldeias e cidades começaram a adotar a prática, cada uma com sua interpretação e nuances. Mas o cerne da tradição permaneceu o mesmo: reconhecer o valor das experiências passadas e abraçar o futuro com uma mente aberta e um coração esperançoso. Emil, em sua velhice, tornou-se uma espécie de sábio para a aldeia. Jovens e velhos vinham de lugares distantes para ouvi-lo falar sobre sua jornada e sobre o significado das páginas em branco. E em seus momentos finais, cercado por entes queridos e pelo murmúrio suave das árvores de Montelar, Emil fechou os olhos, contente em saber que havia vivido uma vida plena e que havia inspirado inúmeras outras vidas com sua sabedoria. Após sua partida, seu Livro dos Ventos foi colocado na biblioteca de Alares, ao lado de outros grandes contos e histórias. Mas para aqueles que o leram, as páginas em branco no final não eram simplesmente um espaço vazio. Elas eram um lembrete silencioso, mas poderoso, da promessa do futuro, das histórias ainda não contadas e das aventuras que ainda estavam por vir. E assim, caro ouvinte, nos lembramos de que enquanto nossa história se desenrola,
Devemos valorizar tanto as páginas escritas quanto aquelas ainda em branco, pois ambas têm o poder de moldar quem somos e quem nos tornaremos.